Palavra muito interessante, que é muito, mas muito conhecida e que já foi falada aqui hoje. Uma pessoa falou no meu lugar. Aí eu disse, não, eu vou parar, é porque ela falou que eu não vou pregar não. Se eu estudei, eu não vou deixar de levar, eu estudei, então eu vou levar, eu vou passeando por a minha vez. Mas Deus é bom. Deus falou do mesmo jeito com ele, para a sua igreja. A gente vai estudar um pouco, irmãos, sobre a história de Jó. A gente já estudou no passado, uns meses atrás, sobre Jó. Só que eu costumo acreditar o seguinte, não é que eu costume acreditar, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que fala sobre isso. A palavra de Deus fala que a palavra dele se renova dia após dia. Então a gente eu posso procurar qualquer versículo de Salmos e passar a minha vida explicando ele, que sempre vai ter uma interpretação diferente. Sempre vai ter uma mensagem profunda para a minha e para a sua vida. Por quê? Porque esse é o efeito da palavra de Deus. Ela se renova. Ela não é como um livro de qualquer outro autor mundano. Louvado seja o nome do Senhor, que você somente lê e ali você aprende e fecha. Não. Todo dia, todo momento, todo segundo, a palavra tem uma reflexão diferente para a minha e para a sua vida. Um modo de mudar o nosso interior e mudar nosso modo de viver. Amém? Então eu creio que tem muita coisa, inúmeras coisas. E é riquíssimo a passagem de Jó e dá para o cara ser muito edificado. Nos meses atrás eu fiz um estudo com os irmãos acerca da perca de Jó e das suas múltiplas bênçãos depois que ele orou pelos seus opressores. Louvado seja Deus. Hoje a gente vai falar sobre outro sentido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre a temência não só por ele, mas sim pelos da sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Precisa ficar de pé não, mas pode ficar sentado. Glória a Deus. Todos acharam? Amém, né? A virtude, tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Quero que vocês acompanhem comigo. Glória a Deus. No começo a gente já vê aqui, irmão, um ponto muito interessante na história de Jó. Eu vou ler alguns versículos e explicar, e vou pular para outros versículos e explicar, para ficar uma coisa mais explicada, até chegar a hora de eu terminar o trabalho. No começo a gente vê que havia um homem ali na banda do Oriente, em meio ali, perto do deserto ali, que era diferente dos outros homens, segundo a palavra de Deus. Esse homem era reto, esse homem era justo, íntegro e temente a Deus. Isso é nada mais, nada menos que classificações de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. Isso se classifica aquela pessoa que é batizada com o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa a qual Deus, para com Satanás, falou, é de uma pessoa que tem todo e qualquer atributo de Deus, é espiritual. Eu não estou aqui, irmão, dizendo para vocês que você não é batizado com o Espírito Santo, você só é batizado com o Espírito Santo, que você não é batizado com o Espírito Santo porque você pula, você na presença de Deus, você pula, salteia, louva, grita alto e não. Muito pelo contrário, irmão, eu não sou contra isso de maneira alguma. Até porque em algumas passagens relata pessoas que passaram por isso quando foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Como por exemplo Davi, quando ali dançou na presença de Deus na Arca da Aliança. E ali a palavra de Deus fala que todo mundo dizia, irmã Maria, que Davi era louco e ele era rei, mas as pessoas falavam que ele era louco. Por quê? Porque só ele estava pulando
e salteando na presença de Deus. Por quê? Porque ele estava pulando na presença de Deus e não na presença de homens. Ali ele estava glorificando e exaltando o nome do Senhor, e o Espírito Santo de Deus tinha tomado ele, como também Saul. Saul, logo antes de ser ungido como primeiro rei de Israel, ele foi tomado pela presença de Deus, e ele saltava e dançava e pulava e profetizava, porque ele foi ali batizado pela presença de Deus. Eu não estou dizendo, irmão, que isso é errado, mas tem diferença. Às vezes é emoção e às vezes é Espírito Santo. Mas a gente, por sermos crentes, por sermos crentes não, porque até Satanás é crente, mas nós, por sermos cristãos, entendedores da palavra, nós conseguimos discernir o que é do Espírito e o que é da carne. Eu vi um estudo uns dias atrás, que eu já sabia disso, irmãos, mas mesmo assim eu vi, e eu até já trouxe na igreja, que não é só o Cristo que habita no templo, no momento de adoração. Tem espíritos enganadores também, que habitam naquele local, para dar emoção falsa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que para dar arrepio falso, para fazer com que você sorria, algazarras na hora do culto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não vem ao caso. Estou só explicando que eu não critico essa prática, muito pelo contrário. Não sabe por quê? Porque é o seguinte: o Espírito Santo de Deus, ele não vai pular da carne para adorar, para gritar, não. Ele não vai pular da carne. O Espírito Santo de Deus, ele não vai sair de dentro de você para gritar e pular, não. Se ele se manifestar, ele vai se manifestar dentro de você. Sabe por quê? Porque você é instrumento. Outrora você era instrumento do inimigo. Outrora você pulava para o inimigo. Outrora você gritava para o inimigo. Outrora você ia para as festas ali e cantava as músicas do inimigo. Outrora você pegava ali e bebia para o inimigo. Caçava confusão no meio da rua. Fazia algazarra. Você era instrumento para o inimigo. Mas agora você é instrumento para Deus. Então você pode pular na presença de Deus. Você pode louvar na presença de Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor na presença de Deus. Nada mais justo. Porque outrora você era instrumento do inimigo. E agora você é instrumento do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas esse homem, ele tinha atributos espirituais. Ele tinha atributos espirituais. E esses atributos espirituais é o que eu mais acho mais bonito, irmão. Ele era íntegro. Ele era puro. E ele era temente. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, nós somos tementes à palavra. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, nós somos íntegros para com tudo e para com todos, e principalmente para com a palavra. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, nós não temos balança contrária, que pende só para o lado que te beneficia, não. Nós temos a retidão, balança no nível correto. No esquadro, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E no versículo 2, fala dessa forma: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e eram também muitíssimas gentes a serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Aqui, quando a gente leu agora, a gente pôde ver o que esse homem no deserto ali, esse homem no Oriente, da terra de Uz ali, os atributos que ele tinha materialmente falando. Para começar, naquela época, quem tinha muitos filhos era considerado como um homem abençoado por Deus. Para a pessoa ser abençoada por Deus, a pessoa tinha que ter muitos filhos. Hoje não, irmão, a gente clame a Deus para que não tenha mais filhos. A gente pede a Deus para que a gente fique só com no máximo 2.
Mas no passado era bênção. Quem tinha muitos filhos era bênção, irmão. E ele começou logo tendo 10. 3 homens, 7 homens e 3 mulheres. E ele ali era riquíssimo por conta de gado, cabeça de animais ali, caríssimas, importantíssimas para aquela época. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que ele tinha 7.000 ovelhas, irmão. Imagina só a dimensão, um ser humano ter 7.000 ovelhas, Rodrigo. 7.000 ovelhas. Olha só, eu estudei, que eu sempre uso algumas coisas de fora para tentar basear na palavra. Eu procurei pesquisar, irmão, o Mirandão, aqui o Campo Mirandão, o irmão se mora lá por perto, ele deve saber, mas eu pesquisei. O Mirandão, ele só comporta no máximo 10.000 pessoas. 10.000 pessoas, no máximo. E é difícil, Rodrigo. Ele está comportando agora 5.000 somente, mas no máximo estourando 10.000 pessoas. Mas aquele homem tinha 7.000 cabeças de ovelha, irmão, que lotavam o Mirandão ali por completo. Será se não era riqueza? Mas ele tinha 500 juntas de boi, que era caro naquela época. Mas ele tinha também 3.000 camelos, que era algo, irmão, de riqueza naquela época. O camelo naquela época servia para grandes cargas. Ele servia como, nos dias de hoje, como um carro de carga. Ele levava toneladas de quilômetros e quilômetros. Obrigado, irmão, Deus abençoe. E poderia passar uma semana sem beber água. E ali ele se beneficiava daquilo. Quem tinha camelo tinha riqueza. E ele tinha tudo isso, irmão. A gente vê só a riqueza que ele tinha biblicamente falando. Mas a gente se atenta a uma coisa, irmão. Para ele ter desse tanto de animal, Rodrigo, ele tinha que também ter capacidade de sustentar esses animais. Não era somente ter, ele tinha que sustentar os animais. E como era que ele conseguia sustentar desse tanto de animal, irmão? Que era muito, não tinha como contar. E onde ele iria conseguir água para isso? Pelo menos a gente pode entender, irmão, que ele tinha água própria dele. A palavra do Senhor Deus diz que ele tinha muita gente trabalhando a seu serviço. Tanta gente que a palavra nem diz qual o tanto de pessoa. Só diz que era muita gente trabalhando para ele. Então a gente pode entender que ele tinha muitos servos. E ele tinha que tomar de conta dos servos, alimentar os servos, tomar de conta dos problemas dos servos, das suas casas. Ele tinha que tomar de conta dos animais. Ele tinha que tomar de conta das colheitas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E para alimentar